Eu me sinto com uma câmera na minha frente Não, e com o microfone no pescoço. não, com certeza, isso é um óbvio. Não tem como ser um óbvio. Mas, Não, tá tudo certo. mas você preparado então? Então vamos começar. Eu vou contar até três, e aí tu já sabe, né? Aí tu começa, se apresenta, né? Se apresenta, fala quem tu é, de onde veio, quantos anos tem, e aí tu vai contar aqui seu testemunho pra nós. A gente vai fazendo as perguntas e aí a gente se desenrola a partir daí. Ok? Só ajeitar a câmera. Um, dois, três e pode ir. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Hoje vou fazer minha parte, né? Como meus amigos já fizeram, a parte deles, né? Ainda vai ter a parte do Eric, né? Mas hoje é o meu dia. Meu nome é Gabriel Preguer de Souza. Sou hoje em dia um menino Mais novo. mais novo. É, sou um menino cristão. Sou congregador. Eu congrego na MCVE, Ministério Cristão de Esperança. E eu vim contar um pouquinho das minhas vivências e tal. E meus amigos vão me ajudar com as perguntas, porque minha mente não é muito boa em uma trilha, assim, beleza? Não, é uma narrativa linear, eu sou meio ruinzinho, mas tô treinando isso. Não, mas tudo bem. Então, Sei. prazer, eu já não vou me apresentar porque esse é o clássico do vídeo. Meu nome é Eric, estamos aqui com o Gabriel, estamos aqui com o Geniel. Dois aí frustrantes, Gabriel aí, ó, vocês que devem conhecer, que vai ser o vídeo aí postado, mas deixa. E aleluia, mas vamos lá, vamos começar. Meu jovem, conta um pouco então, faz um pouco assim, uma visão geral de como é a sua vida antes de Cristo. Ok. Assim, desde sempre eu fui de um lar cristão, onde minha avó, meu pai e minha mãe eram desde sempre evangélicos, né? Desde que eu nasci, né? Porque minha avó antes era católica, mas aí teve umas paradinhas, ela se viu melhor em uma igreja evangélica. E aí o que aconteceu? Ah, Meu avô, ele não é. Ele sempre foi contra tal, tudo mais. Então, tinha uma parada assim no ar, sabe? Desde que eu nasci, sobre essa questão de religião. Meu avô e meu tio, eles não congregam tal. E eu sempre vi isso, sabe? Sempre vi essa parada. Meu pai, minha mãe e minha avó congregam, meu tio e meu avô não, sabe? Só que eu sempre gostei muito do meu tio e do meu avô, sabe? Pra mim, eles são pessoas muito legais mesmo, assim, sabe? A partir do meu tio, por causa de jogo e essas coisas assim, que ele sempre curtiu essas paradas que eu curto. E meu avô, porque pra mim ele é um cara super, super, super top, tá ligado? Ele conquistou muitas coisas que eu almejo conquistar, sabe? Ele é um exemplo de pessoa em todos os sentidos, menos a questão com Deus, né? Que é uma questão que eu preciso urgentemente tratar com ele, né? Mas é outro assunto. Então, eu nasci nesse berço metade que congrega, metade que não, e essa questão conflitava em mim, sabe? Poxa, será que eu vou pra igreja? Será que eu não vou? E eu comecei a me distanciar na infância um pouco dessa vontade de ir pra igreja, sabe? Ah, Só que minha mãe meio que obrigava eu aí, minha mãe e meu pai. E eu comecei a gostar menos ainda, tal, disso, de tá indo pra igreja, tal, tudo mais. Só que, mesmo eu não gostando, toda vez que eu ia lá, tinha a escolinha, né? A escolinha dominical. E eu tenho certeza que desde esse momento eu tava sendo ministrado, mesmo eu não querendo ouvir, mesmo essas coisas e tal, eu tava sendo ministrado ali, sabe? E, e alguma coisa devia estar entrando dentro do meu coração. Porque eu vejo que muitas coisas, quando eu comecei a congregar mesmo, assim, por vontade própria, eu já sabia bastante coisa, sabe? Bastante coisa. E eu não lembrava de quando. Então eu tenho
quase certeza que é dessa época que eu ouvia os professores falando e tal. Mas continuando. E aí, tipo, eu não curtia muito ir lá, até que chegou uns 12 anos, que, assim, é 12, 13, algo assim. E aí eu comecei a me envolver com pessoas que gostavam de fingir que eram mais velhas, sabe? Tipo, fazer coisas que pessoas mais velhas fazem. E isso me levou para um caminho meio ruim, né? Ah, Desde sempre eu também fui muito... sempre falei bastante palavrão também. Essa parada é algo que me pega até hoje, porque eu não falo. É sério, eu não falo, mas é uma questão que é difícil ainda. Tipo, eu tenho que me controlar. Eu consigo, mas é difícil, né? Eu tenho que estar atento a isso. Mas ok. Comecei a sair para alguns lugares que não eram legais. Isso foi dos 12 aos 14, né? Fui conhecendo pessoas que eu não devia ter me envolvido. E toda essa questão de também eu ter trocado de escola e querer me encaixar em algum lugar, porque eu fiquei, tipo, 6 meses sem muito contato com um amigo e tal. E o único lugar que tinha amigos, né, era nessa nova escola que eu tava entrando e... Só que não tinha pessoas de influência boa, sabe? Só tinha pessoas ruins, não. Pessoas com hábitos ruins, né? Práticas ruins. E isso foi me afetando, sabe? Dos 12 aos 14 e fui me afastando mais e mais da igreja. Eu continuava indo, só que eu me distanciava na real de Deus, né? Mais e mais de Deus. Até que nos 15 eu falei, poxa, eu vejo que tem muitas pessoas que vão pra igreja, que são transformadas, que eu vejo, poxa, estão tão felizes. E eu tô me sentindo vazio. Tô me sentindo, mesmo que eu esteja me sentindo livre, eu também tô me sentindo vazio com essa liberdade, sabe? E aí eu comecei a... Quer falar? Assim, é só recapitulando antes de você passar para esse ponto. Uhum. Você falou que sua família, ela tem uma trilhagem, assim, ela tem já uma convivência com Cristo, então você já foi introduzido nisso. Essa placa, vamos dizer, uma placa mãe já foi introduzida no seu coração, assim, de você conhecer a Deus, de você entender o Evangelho um pouco, embora não com todo o seu coração. Porque entender o Evangelho por vontade dos outros é uma coisa, entender o Evangelho por vontade própria é outra coisa. Então você sempre teve essa conflitância também, porque parte da sua família era, parte da sua família não era. Então você tinha as duas tendências, né? Tanto de não aceitar quanto de aceitar. E aí você começou a um ponto a gostar de ir, etc. Só que o mundo brilhou aos teus olhos, podemos dizer isso. O mundo brilhou aos teus olhos e você começou a querer isso, e isso realmente surge. Vejo bastante irmãos meus, assim, bem novos, que o mundo brilha para eles, que eles ainda não entendem muita coisa, que é uma coisa do jovem em si, do adolescente, que o adolescente é filha da mãe, que quer e ignora o resto. Os pais falam uma coisa, isso até com nós às vezes, os pais falam uma coisa, a gente nega. O nosso irmão fala uma coisa e a gente, não, é realmente isso daí, é a mesma coisa que eles falam. Aí isso acontece até com nós, e a gente deve realmente olhar isso daí. Só que aí você parou pra analisar. Isso é interessante, porque a gente para pra analisar no momento que a gente cansa assim de nós mesmos, a gente para pra analisar, a gente fala, caramba, por que eles são felizes porque eu não consigo ser feliz? O que eles têm que eu não tenho? Se o Cristo, que eles falam, que eles pregam, é todo o amor, porque o amor é só derramado sobre eles e não sobre mim? Então a gente, quando para pra pensar isso, para pra refletir e agir, achar uma resposta, não no mundo, mas em realmente bases boas, a gente quer a gente quer trilhar um caminho onde conquiste alguma coisa assim, onde conquiste o que eles têm, onde conquiste, eu tenho uma experiência como eles teve. Mesmo a gente não sabendo ao certo, mas o importante é buscar, porque Jesus em nenhum momento limita essa sabedoria para nós, ele só fala pra gente buscar de bom hábito, de bom grado, bom hábito não, de bom grado, que é esse o livre-arbítrio. A gente tem a oportunidade de escolha, Deus dá essa oportunidade de escolha. Mas agora você pode os meninos falar? Pode continuar então. Certo. É bem isso que você falou. A gente se vê numa questão de infelicidade, né, e tal. E preso, olha que engraçado, preso na nossa liberdade, sabe? E uma questão de, poxa, eu tô fazendo tudo que eu quero e agora eu não consigo parar de fazer tudo que eu quero. E eu vejo que fazer tudo que eu quero me deixa triste, sabe?
Mas então, aí eu via o pessoal da igreja, né, tal, ah, todos felizes, conversando e tal, falando, testemunhando, né, das bênçãos e tal, que na época eu não acreditava muito nisso, né. Eu, até passar por algumas situações, eu não acreditava muito bem no mundo espiritual, né. Eu achava algo difícil de se... Ainda é, né? É difícil de se compreender, né? Eu, eu estudei um pouquinho sobre isso e tal, mas ainda continua sendo difícil de se compreender. A diferença é que eu não acreditava, então eu não achava que demônios vinham e poderiam realmente possuir alguém. Eu não acreditava em N coisas que hoje em dia eu acredito sobre a questão da espiritualidade, né? Só que uma coisa que é simples, né? É só parar pra pensar. Deus não é carne, Deus é espírito. Então como que não existe o mundo espiritual, né? São coisas bestas que a gente acaba não pensando. Mas e aí nessa questão da espiritualidade eu fui pedindo para Deus, né? Porque eu comecei a acreditar em Deus e eu fui pedindo para Deus me falar, pô, existe mesmo o mundo espiritual? Existe mesmo? Existe mesmo? Tal. E essas curiosidades, tanto do mundo espiritual, tanto como que Jesus era, ou todas essas questões vieram ao meu coração e começaram a queimar, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso muito conhecer mais. E aí, até um momento que eu falei, pô, eu preciso participar de alguma coisa, algum curso, alguma parada sobre isso, fazer um intensivão disso. E aí, eu lembrei que o meu pai trabalhava numa parada que chama Encontro com Deus, né? Na igreja, na minha igreja. E aí, ele ficava praticamente 3 dias fora de casa nessa parada aí. Falei, pô, isso daí é perfeito. Preciso disso. Eu acho que eu vou conhecer um pouquinho mais de Deus aí. Só que assim, eu achava, olha como é ridículo a nossa mente quando a gente limita Deus, né? Eu ficava falando, pô, eu vou aprender um pouquinho, deve ser tipo coisa besta, deve ser detalhe, porque eu já sei tudo. Mano, eu não tinha nem lido a Bíblia, tá ligado? Tipo, como que eu sei tudo? Mas ok. E aí eu fui com um pensamento, pô, vai ser legal, mas vai ser palestras e é isso. Só que não, o encontro ele significou muito pra mim. De um ponto que eu posso contar pra vocês que na primeira ministração, quando eu subi as escadas assim, eu cheguei na nave da igreja e eu sentei, eu já conseguia sentir no ar, no ambiente, que Deus estava ali. Era uma presença muito grande, muito legal, né? Que eu nunca tinha sentido. E só de estar ali. O motivo eu não posso contar, né? Mas é toda uma questão de preparação espiritual de quem tá lá fazendo esse trabalho lindo, que é o encontro, né? Mas o restante eu não posso contar muito. Senão vai estragar o encontro de quem for, né? Mas a questão é a seguinte, eu cheguei lá, a primeira palavra foi uma palavra simples, sabe? E eu comecei a chorar. E isso foi até a quinta ministração. E até um ponto que eu não conseguia mais parar de chorar mesmo, tipo, não dava nem para respirar direito. E aí eu cheguei pro líder, né, que estava lá ministrando, cheguei para ele e falei, eu não consigo parar de chorar, você pode me ajudar? E aí ele falou para mim, não, você não precisa de ajuda, Deus está limpando você por dentro. Deus está te ajudando, né? Eu não preciso fazer nada por você. E naquilo eu falei, caramba, que legal. Eu descobri que eu tô sendo lavado por dentro, né?
nesse momento, Que é muito top, né? nesse momento eu falei, caramba, eu realmente estou quebrantado, É. como eu já li. Que foi esse foi um sobrenatural, falamos assim, né? O sobrenatural pra nós é tão sobrenatural que a gente não tá acostumado. A gente fala, oxe, mano, mas o que tá acontecendo comigo? Eu não tô parando. Aí o cara fala, não, isso é bom. Eu, pô, isso é bom, então tá bom. É bom, então tá bom. Tá, né? Vamos continuar. É. Mas é bom demais. E a questão sobre o choro é que eu também sentia que coisas do passado, raivas, estresse, ansiedades, rancor de pessoas, todas essas coisas, sabe? Estavam sendo tiradas de mim, sabe? Junto com as lágrimas. Isso foi muito, muito legal, foi uma experiência maravilhosa, né? Eu fui aprendendo muitas coisas, não foi pouquinho, foi muita coisa, sabe? Uma das coisas que eu aprendi é que logo em Gênesis já fala sobre tudo que iria acontecer, sabe? Não conta detalhes sobre um todo, mas conta o todo. É muito legal. São curiosidades que são sanadas naquele ambiente, né? Mas é isso. E aí eu aprendi muito no encontro, aprendi muito a servir, a amar, a cuidar do outro, né? Nossa. E uma coisa acendeu no coração, sabe? Tanto que quando eu saí do encontro, eu falei, cara, eu preciso sair daqui falando pra todo mundo o que aconteceu no encontro, né? Preciso sair daqui e espalhar para meu avô, para meu tio, preciso espalhar para os meus colegas de sala. Hoje eu não, hoje que eu falo era nos meus 15 anos. Hoje eu não bebo, não fumo e preciso falar para eles o que acontece no mundo espiritual, né? Agora com o conhecimento do mundo espiritual, preciso contar para eles sobre esse mundo espiritual e como é grave algumas coisas. Eu preciso falar para eles. Só que aí eu cheguei segunda-feira na escola e não foi nada do que eu esperava. O que aconteceu? Na primeira aula eu cheguei e comecei a falar com a minha namorada, e que é a mesma desde os 15 até hoje, que eu tenho 18. E graças a Deus a gente já tá planejando se casar, mas é isso aí. Aí eu comecei a conversar com ela. Ela, naquela época, ela era católica ainda. E eu comecei a conversar com ela, comecei a conversar. E ela achou interessante. Só que, com um pensamento mundano, né, um pensamento onde você não vai poder fazer as coisas que você quer, né, ela achou ruim, né, algumas decisões que eu tinha tomado, decisões que hoje em dia ela tomou também, e é muito gratificante isso. Mas, no caso, ela era uma católica não praticante. E aí existem também muitos evangélicos não praticantes. Aquele negócio que eu conheço um pouco de Cristo, acho que eu já sei tudo, e eu vivo da minha maneira. Eu considero Jesus como se fosse um amigo ali que tá me vendo, mas que não liga pra mim. Eu vivo a vida da minha maneira, e não importa o que eu faça, ele sempre vai me amar, e vai me julgar, e é aqueles pensamentos confusos que a gente só aceita e não reflete sobre. Sim, não busca entender direito. Isso. Exato. Ela era uma católica não praticante e ela não entendia muito bem da palavra, sabe? Como eu também não entendia. E aí eu fui estudando, né? Porque terminou domingo. Na segunda eu já estava estudando sobre. E aí eu fui estudando nas primeiras 2, 3 aulas e comentando com ela sobre, sabe? E também eu comentei com alguns amigos. Foi o maior erro que eu fiz. Por quê? Porque na educação física, logo depois do lanche, eu não sei que sentimento de ódio que foi aquele que eu senti. Mas a gente estava jogando vôlei e todo mundo começou a me zoar. Todo mundo, porque eu tinha errado uma paradinha. Eu acho que foi uma manchete que eu errei. E
eu sou líbero, né? Pô, líbero não pode errar manchete. Mas a questão foi que o meu time começou a me zoar e o time inimigo, né, o adversário, começou a me zoar também. E eram meninos que eu já tinha antes de passar pelo encontro, algumas intrigas. E aquilo foi me pegando, tipo, foi me consumindo, tá ligado? Aquele sentimento de ódio foi me consumindo durante os sets, né, tal. Porque qualquer coisinha eles me zoavam e zoavam minha namorada. E aquilo também me pegou muito. Até um ponto que eu comecei a fechar minha mão, tipo, involuntariamente, e andar na direção deles falando que eu ia bater neles. Ia bater muito neles. E na época eu fazia taekwondo, eu fazia uma arte marcial, né? E, assim, desde a faixa amarela, eu já falei pra eles, desde a faixa amarela eu lutava com os faixas pretas, porque não tinha muita gente que queria competir. Eu era uma das pessoas que gostaria, né? De competir. Era doido. Eu era doido. E aí eu lutava com os pretas desde a faixa amarela, né? E na época eu tava na verde ponta azul, né? Então eu já tinha uma boa experiência com arte marcial, então eu sabia que eu ia conseguir bater neles. Eu tinha essa certeza em mim e eu acho que Satanás usou isso, essa certeza que eu poderia bater neles, né? E toda essa frustração para no primeiro dia que eu tava fora da igreja, eu já errar, sabe? Só que ali, em um dos passos que eu dei, as pessoas começaram a me segurar, sabe? E eu comecei a ver tudo preto, assim, sabe? De ódio. Só que elas me seguraram e eu parei. E aí, nessa hora que eu parei, tipo, de andar, porque não dava pra andar, eles estavam me segurando, não dava. E, tipo, eu parei pra refletir e eu falei, caramba, cadê todo o amor que eu aprendi no sábado e no domingo? Cadê toda a compreensão, tudo que eu aprendi, né? Naqueles dias e eu falei, caramba, me desculpa, Espírito Santo, porque isso não foi o que você me deu, sabe? E aí eu me arrependi muito. E aí eu saí da quadra, todo mundo rindo na minha cara, menos a minha namorada, óbvio, né? Ela me acompanhou e eu fui pro banheiro, ela foi pra sala, e aí depois eu fui pra sala também e comecei a pedir desculpa pra ela, porque querendo ou não, ela é minha namorada, então tipo assim, as besteiras que eu faço também meio que afeta ela, né? E aí eu parei pra pensar um pouco e aí eu falei, caramba, eu vou me isolar um pouquinho. E eu acho que é isso que o diabo... Jesus fazia, sim, mas eu acho que o diabo também queria isso, porque tava queimando no meu coração de falar com as pessoas, só que ele fez de uma maneira que eu ficasse inviável de chegar nas pessoas. Isso é verdade, porque o inimigo é traiçoeiro. Sim. Boa raciocínio. E aí eu falei, caramba, eu vou me isolar um pouco, mas eu não vou cair nessa parada de me isolar, porque eu percebi, eu não vou cair nessa parada de me isolar pra eu não falar mais com eles, mas sim pra eu estudar mais, pra eu meditar mais na palavra, pra eu me controlar melhor, e quando eu estiver pronto eu vou conversar com eles. E passou uma semana de eu fazendo isso, e assim, eu me sentia, depois dessa semana, com literalmente aquela armadura do escudo da fé. Sim. Eu realmente sentia. Eu realmente sentia, e eu não sei descrever a sensação, mas é como se eu estivesse sentindo um peso de uma roupa em mim, um capacete, eu só não senti o escudo, tá ligado? Mas a roupa, assim, a parada... É que a fé ainda tava vindo. Tava vindo a fé ainda. Mas eu me preparei e eu cheguei lá pra eles na segunda seguinte, e eu pedi desculpa pra eles, né? Eu cheguei muito humilhado, né? Porque, querendo ou não, eles tinham errado comigo, né? Mas eu não cheguei lá querendo as desculpas deles. Eu só queria me tirar essa questão de falar, poxa, eu errei. Eu vou fazer a minha parte, né? Eu errei, então eu vou pedir desculpa. E aí eu fui lá, pedi desculpa pra eles,
de cabeça baixa, né? Super envergonhado. E eles falaram, caramba, parabéns, você teve uma atitude de homem, sabe? Não que eles pudessem falar falar alguma coisa, tá ligado? Sobre a questão de ser homem ou não, sabe? Eles estavam sendo super moleques. Estavam zoando meu namorado, zoando eu e... Sabe, eu entendo que tem a parte do esporte, mas eles viam que não estava sendo legal pra nós. Mas é isso. A questão é que eu pedi desculpa pra eles e eu segui minha vida, tranquilo. E eu comecei a fazer uma célula também na minha escola, exato. Com isso, eu chamei uns 4, 5 amigos, né? Eu fiz a célula, chamei uns 4 amigos meus que estavam dispostos a ouvir. Foram tempos muito legais. Eu usei, além da Bíblia, né, um livro de devocional que eu estava lendo, do Jesus Cop. E tava sendo bem legal, né? Eu tava usando esse livro como um guia para fazer uma rotina de ministrações para eles, né, com o mesmo tema. Então teve um dia que eu mandei uma mensagem para eles no grupo sobre o funk. E essa mensagem eles interpretaram de uma maneira não saudável, sabe? Eu tava querendo alertar eles sobre a questão da batida do funk, que se qualquer um for pesquisar, ela é associada a rituais e tal, né? Não só a batida, né? Mas a letra em si, ela já não... Também, exatamente. Exatamente. É que tem o pessoal, né, que fala, eu gosto de funk gospel, eu gosto de funk... Mano, pra mim, funk gospel, ele é... Com certeza, os artistas que fizeram, né, eles não queriam associar o gospel com algo ruim, mas é algo que não sei se foi muito pensado ou não, mas não é do meu agrado, e eu também creio que Jesus não se agrada muito, porque realmente é algo associado a batida errôneas, né, etc. Eu tenho, exato. Falando aqui bem brevemente, um pouco você vai falar bem brevemente. Sim. Nesse quesito de batida, eu creio muito na palavra onde diz em Atos, onde vem a visão do Espírito Santo para Pedro, que Pedro ele tem uma visão assim, eu não me lembro agora como é que é, mas o moral da história é que as coisas que a gente acha ou que são imundas, Deus é capaz de santificar. No caso, Deus deu uma visão para Pedro, e Pedro ele foi até um povo que era imundo, né, na visão assim geral da época, da cultura, etc. E Jesus orientou acho que o que foi Pedro, a pregar aquela palavra, a pregar o evangelho para eles, porque Deus queria salvar aquele povo também. Então, tipo, o moral é tipo, não considere imundo que eu santifiquei. Certo. Então tem essa parada. Só que eu não posso julgar realmente, eu não posso falar de tipo, isso é do pecado, isso é do diabo, isso é amor, é que nem essa televisão, né? Vou falar a televisão do diabo, esse negócio, não posso falar isso. Porque tem muita coisa que também é transmitida, o evangelho também é transmitido através da televisão. A questão é que a gente deve ser moderno, mas não deve ser mundano. Então não tem problema a gente, por exemplo, pegar eu ia falar LGBT, misericórdia. O chat LGBT. O chat LGBT. Não, o chat LGBT e usar pra coisa do evangelho. Isso não é errado. Só basta a gente ter conhecimento, ter discernimento. Então, tipo, funk, a letra é putaria pura. A maioria deles é putaria pura. Não é bom de jeito nenhum. A batida, eu creio que, desde que leve alguém a Cristo, eu creio que é bom. Aí a pessoa, ela se converte, né, com o Espírito Santo, e depois ela vê que se próprio se é bom, se é realmente bom, se é ruim. Porque quando eu me converti, por exemplo, eu era viciadaço em eletrônica. Era daqueles caras que levavam o som assim, ó, e ficava na escola assim, ó, balançando a cabeça que nem doido, balançando a cabeça que nem doido. E até hoje eu faço isso, só que com louvor, né, agora, porque aí é o fogo mesmo, aí é o fogo do Espírito Santo, lá era só doidice. E aí eu comecei, o começo, né, eu escutando eletrônica gospel. E até hoje, às vezes, eu tenho algumas, né, porque é muito top. Só que nem por isso. Eu desinstalei todas as minhas eletrônicas. Eu tinha 300, eu desinstalei todas as 300 eletrônicas que eu tinha e substituí tudo por gospel, porque o Espírito Santo me tocou e falou, Eric, não tá se aproximando de mim esses eletrônicos que você tá escutando. É verdade, né, assim. Embora as eletrônicas acho que não falava palavrão, eu não vou falar, eu falo acho porque eu não entendi inglês. Mas também já tinha... É mais batida, né? Era mais batida. E aí eu falei, eu vou desinstalar tudo mesmo, Senhor Cristo. Eu desinstalei tudo. Aí foi isso. Então eu acho que o Espírito Santo ele fala com cada um. Assim como ele falou com você no ministério, assim como falou com o Geniel aqui, com o Gabriel, comigo, e vai indo assim. Exato. Voltando.
Eu concordo com essa parada da santificação, né? Tudo que Jesus santifica, a gente não tem muito o que fazer, pô. Se ele santificou, caramba. Tá ligado? Mas, Aquela tipo, coisa, quem poderá derrubar o muro que Jesus levantou? Não tem nem como. Exato. Exato. Só que o que eu falo o que eu falei pra eles na época foi sobre a questão da batida em certos funks. Sim. Porque tem funk que tem trap que tem a batida de funk, mas tem funk que não tem a batida de funk. É muito engraçado isso. Mas era sobre um toque específico que é consagrado a um espírito específico também, né? E eu falei só pra eles se alertarem, sabe? Só que aí eles começaram a zoar naquele grupo. E eles começaram a falar: ah, na Bíblia não fala sobre funk. É óbvio que não fala sobre funk. Assim como não fala sobre cigarro, como não fala, como falando sobre narguilha. Porque funk, tá ligado? porque Então não fala de funk, existia funk, é a mesma coisa de, sei lá, falar que na Bíblia não falava que era pecado colar na prova com o ChatGPT. Nossa, na época existia prova. Cadê a Apocalipse falando que vai o ChatGPT vai então, cadê? Dá eu sei. Não, mano, aí tipo assim, mas foi uma questão que eles começaram a zoar muito, né? Eles começaram a zoar muito sobre até Deus naquele grupo. E eu falei, então tudo bem, vocês podem me zoar, podem achar engraçado o que eu tô falando, mas vocês falaram algo que eu não curti, que foi algo que vocês estavam zoando Deus. Então eu vou fechar esse grupo, eu não vou mais fazer a célula com vocês, e é isso. E eu fechei aquele grupo, não fiz mais célula com eles, eu fiz algumas células com duas amigas da minha namorada, e só, porque o restante não queria ouvir sobre. Eles não quiseram mais, depois disso. Não fizeram mais. E o restante da sala também não queria ouvir. O único que ouviu um pouco foi um colega meu que, antes de toda aquela situação, né, um ano antes nós éramos super amigos. E a gente deu uma distanciada, eu não lembro porquê, mas a gente tinha dado uma distanciada e ele ouvia às vezes. E aí, no segundo médio todinho, eu não conseguia mais falar com ninguém sobre Deus, porque eles não queriam ouvir. Meu coração estava aberto, estava cheio e transbordando para falar para as pessoas. Mas elas não queriam ouvir. Coisa também que eu não estava esperando, né? Quando eu passei pelo encontro, eu falei, caramba, eu vou começar a falar e o Espírito Santo vai abrir o coração delas e tal. E realmente abre. Só que a pessoa também tem que querer receber. Tem que receber. E aí eles não queriam. Passou esse ano, segundo médio, né? E aí entrou pro terceiro, onde eu... voltando uma coisa, né? Depois de passar pelo encontro, eu tive algumas recaídas em pecados que eu tinha entregado para Deus, né, no encontro. E isso foi uma grande luta durante o segundo médio todinho e o terceiro. Foi uma grande luta mesmo. Foi difícil de largar muitas coisas. Até hoje está sendo difícil, mas eu venho aberto mais o meu coração para o Espírito Santo. Eu venho deixado ele agir mais na minha vida e venho obedecido mais a Deus, sabe? E eu vejo que quando eu deixo a minha vontade para fazer a de Deus, eu também deixo de ficar com vontade de pecar e fazer essas outras paradas aí, né? Que não me santificam nem agradam a Deus, né? E aí é mais ou menos isso. Eu tive essas batalhas, luto até hoje com isso e é algo que todo cristão vai passar. Essas batalhas contra o ódio, contra vícios, contra qualquer tipo de coisa da carne. Sempre vai ser uma luta. É óbvio que tem coisas que são mais para algumas pessoas, são menos para outras, mas todas essas questões devem ser respeitadas, né? Vejo que hoje em dia tem muita
muito o vício da pornografia. E eu não falo só pelos meus colegas que já testemunharam sobre isso, mas porque até ontem no metrô tinham 3 amigos conversando abertamente sobre isso, e eles também estavam falando sobre a questão de ir num lugar chamado Inferninho, alguma coisa assim. E eu não sei o que é, se é um bar, se é um... Eu acho que é um lugar de prostituição. deve ser algo... Provavelmente. Inferninho. Inferninho é o nome do lugar, né? Primeiramente. Deve ser alguma coisa assim, de prostituição. E aí tinha esses 3 amigos, né? Tinha no meio uma menina. E aí eles estavam dando super em cima dela, tava falando que era pra ela chegar em não sei aonde, só com a parte de baixo. Abertamente isso. Abertamente isso, pra todo mundo ouvir, sabe? Não que fosse pra todo mundo ouvir, mas dando pra todo mundo ouvir, sabe? Tipo... Os caras sem medo, né? Tô nem aí. E falando sobre todo tipo de relação sexual, sabe? Você tá falando com ela? E eu falei, cara, Ai, que medo. o diabo É sujo. é maligno, é sujo. E graças a Deus eu me converti antes de chegar ao ponto que tá hoje. Hoje em dia, falar, eu como do job, é super legal. É super cool. Tá famoso. Maravilhoso. Mano, eu não consigo mais ver a situação do mundo e falar, cara, tem solução. Até porque na Bíblia fala, não tem solução, vai só piorar. Vai só piorar. Né? Vai só piorar, vai só piorar, vai só piorar. Mas é isso, eu acho que vai ficar agora para uma segunda parte, o restante. Exato. Já falei bastante e é isso, obrigado. Maravilhoso. Oxe, toda a glória, toda a honra é pra Cristo. E a gente pode ver aqui que Cristo fez uma transformação na vida do nosso menino Ney. Do nosso menino Ney, do Gabriel. Cambreguer. Ele sabe, eu não sei. Amém. Cambreguer. É nome difícil, o cara falando aí. Mas amém, palmas pra Jesus. Bora. Os caras falando na mesma hora, mano. Parece Gotenks, mano. É junção. Entendeu? Não. Ficou coçando. A pose. A pose do braço. Do nada.